antes de eu falar como é que você conheceu a Beck e tal, que você contar pra gente um pouquinho dessa história, aí você decidiu vir para os Estados Unidos e ficar aqui de verdade. Quando é que foi a decisão total? Falou, agora é o momento de eu não ter que voltar mais, ficar nessa ida e volta. Sim. Como é que você se preparou? Eu quero te perguntar como é que você se preparou para vir, porque isso é muito importante para os atores, pessoas que querem vir para cá, saber como é que funciona. Como é que eu vou... Como é que funciona esse processo? Sim, Conta pra gente um pouco como é que funciona isso. A maioria das pessoas, até que tipo, com você deve acontecer a mesma coisa, que pensam em vir pra cá, elas querem vir com tudo arranjado. Cara, não existe isso. Você tem que se arriscar, né? Muito difícil. Exato. Então, eu decidi que eu queria vir pra cá. Tava numa época na minha vida que minha carreira de ator tava subindo, mas não tava onde eu queria que tivesse. E daí eu tinha definido pra mim... eu sempre coloco os limites. Então, meu limite é: fiz 30 anos. Minha vida não tá onde eu queria que tivesse. Tipo, eu tinha colocado... Com 30 anos, eu tinha que ter a condição de poder começar uma família. Não tinha. Falei, então tá errado. Então, tem que mudar alguma coisa aqui. Mudar o foco, E daí vou me mudar para Los Angeles, então, para agora tentar sério lá. E daí eu tenho algo que eu chamo de networking invertido. Que o networking invertido, ao invés de eu ficar fazendo networking com 200 pessoas, eu escolho uma pessoa, muito estrategicamente, onde já esteja no lugar onde eu quero chegar. E daí eu estudo essa pessoa para descobrir diversas formas do que eu posso oferecer para ela. Então, quando eu me aproximar dela, eu vou ter tantas coisas para oferecer que ela vai pedir para eu fazer o que eu queria fazer desde o início. Então, por exemplo, quando eu pensei, não, tem que ir para Los Angeles e tal, eu tinha assistido uma série na época chamada The Record Keeper. E fiquei fãzaço dessa série, uma série steampunk, assim, bem maneira. E era desse diretor, Jason Sutherland. Então, eu quero trabalhar nessa série. Mas você não aproxima um diretor falando, olha meu material, deixa eu trabalhar com... Isso é o melhor jeito de se queimar. Então, eu falei, não, ele tem que me ver como alguém que vai dar oportunidade para ele. Então, eu estudei ele e assisti todas as entrevistas que eu pudesse assistir dele na internet. E levantei vários pontos do que eu podia fazer por ele. Eu vi que ele gostava de viajar para os países para dar workshop de filme. Ele tinha essa série dele, então ele estava divulgando essa série. E daí eu vi numa entrevista também que ele estava com um novo projeto, que era de um filme e que estava na fase de levantar os recursos. Eu falei, beleza. Não, e quando você me contou sobre isso aí, eu fiquei impressionado. E aí, continua. E daí eu entrei em contato com ele pelo Facebook. Diz, tudo bem, sou o Regis, gosto muito do seu trabalho e tal. Queria fazer a proposta para você. Você não quer vir para o Brasil, dar um workshop de cinema e fazer um tour aqui? Eu vou te levar para alguns festivais para você falar sobre o seu filme e tal. E daí ele nunca tinha ido para o Brasil, gostou, foi para o Brasil. E no Brasil eu era a pessoa principal dele ali, né? Ele precisava de mim tanto para traduzir o workshop dele, quanto para poder ir no banheiro, quanto para poder comer, precisava de mim para tudo. Exatamente. Então a gente desenvolveu uma conexão forte ali, né? Durante essa uma semana de workshop, junto o tempo inteiro. Não, mas só de você já ter convencido ele de ir para o Brasil, Sim. deixado... Foi que geralmente ele viajava para os países porque uma instituição estava levando ele para o país. E eu era um cara. Um cara. E daí, tipo, na época desse workshop, tinha o Igor, que me ajudou a organizar esse workshop. E daí a gente organizou, vendeu os tickets e tal. E daí, depois dessa uma semana ainda, a gente foi para alguns festivais para ele falar do filme dele e tal. E daí, nisso ele já me viu produzindo ele pra caramba, viu eu sendo eficiente com dinheiro, com organização, com uma parada de coisa, com contatos. Levei ele pra comer na padaria lá, onde as pessoas vieram falar comigo, pedir foto. Conta essa história da padaria, rapidinho. Logo no primeiro dia. Eu levei ele pra gente ter uma conversa para explicar como seria a semana. Levei ele nessa padaria que ficava na frente de uma igreja, que eu estava trabalhando como ator numa série, que era uma série religiosa.
E então as pessoas dessa igreja assistiam muito essa série. E então elas conheciam o meu rosto. Então eu levei ele para conversar com ele nessa padaria, estrategicamente, porque a gente ia estar conversando, várias pessoas iam interromper a gente para pedir foto comigo. Ele tava me conhecendo, a primeira impressão dele de mim. Assim, mano, esse cara é influente. Então, e funcionou. Isso é muito legal, cara. E, e daí no fim dessa semana, era uma sexta-feira, acho que ele já ia embora para os Estados Unidos, acho que na segunda. Daí eu falei para ele, tá, qual que é o seu próximo projeto? Eu já sabia, né? Daí ele me falou, eu falei, o que você precisa? Ele falou, tá na fase de levantar os recursos, esse projeto aí vai ser de $2 milhões. Uhum. Eu falei, tá, vamos levantar esse dinheiro amanhã? Daí ele, tipo, não deu bola, né? Tipo, até parece. Levantar esse moleque vai levantar esse dinheiro amanhã. Peguei, abri o computador, comprei 2 passagens para Brasília. 3, tá? O Igor tava junto, né? Fomos para Brasília. Daí, um pouco de backstory disso. Eu, nessas séries que eu tava trabalhando como ator, eu escutei uma conversa dos produtores falando do investidor de uma dessas séries que era fã do The Record Keeper também, a série do Jason. E eu fiquei ligadão na conversa para escutar o máximo que eu pudesse escutar. Tentei fazer essa pergunta para eles, mas ninguém compartilha nome de investidor, né? Mas eu descobri que o cara era de Brasília. O cara provavelmente era dessa igreja, porque ele investiu nessa série que eu tava trabalhando dessa igreja. E eu escutei os caras falando que ele era careca e palmeirense. Falei, pronto. Daí eu fui no Google, pesquisei. Dessa igreja, qual que é a igreja que gente mais rica vai em Brasília? Daí achei lá. E a igreja que se reúne no sábado. Então já sabe qual que é. E daí eu falei, bom, vou fazer um mega de um blefe, né? Comprei as passagens pra lá, sem saber, podia dar muito errado. Podia. A gente chegamos na igreja de manhã, sábado de manhã, daí o cara da recepção veio lá, bom, vocês são visitantes, sim e tal. A gente veio aqui ver o careca lá, o palmeirense. O cara, tá, falou o nome. É isso. Daí ele, tá ali, ó. Beleza. Daí eu vi o cara, né? Daí eu falei pro Jason, ele é o cara. A gente não vai falar com ele. Ele vai te ver, ele vai vir falar com a gente. Daí a gente sentou ali no fundinho, assim, no final da igreja, na parte de trás. E eu fiquei torcendo pra dar certo, né? Daí o cara, de repente o cara olhou pra trás e o cara ficou muito confuso. Quais são as chances do diretor daquela série americana tá no Brasil, tá na minha igreja? Quais são O cara ficou confuso. Claro. Daí ele ficou olhando, ficou encarando o Jason assim. Daí ele levantou, veio assim e perguntou: você é o Jason? Daí eu falei: sim, eu sou o agente dele, o Regis. Prazer. Daí a gente se cumprimentou ali. Daí o cara ficou super empolgado, convidou a gente pra almoçar. Daí papo vai, papo vem. Ele perguntou qual que era o projeto próximo. Daí eu falei qual que era. Ele falou que fase estava. Eu falei: de investimento, a gente está atrás de $2 milhões. Ele falou: eu quero investir. Daí eu falei: quantas cotas? Ele falou: todas. Você tá de brincadeira. Daí eu peguei e traduzi pro Jason. O Jason, tipo não acreditou, claro, E daí, depois disso, o Jason falou assim: meu, quero trabalhar com você o tempo todo. Esse é o network invertido. Até eu, ué. Estou precisando aqui para investir num projeto novo meu. Então, esse é o network invertido, que é tipo a técnica qualquer. Como que você dá um salto de carreira para você tipo avançar 50 anos na carreira muito rápido. Tipo, eu cheguei em Los Angeles eu produzi logo um filme da Lionsgate. Não, mano. Porra. Então, tipo, por quê? Que eu fiz um puta network invertido com um cara que já tava lá. Que foda. Então, quando eu vim pra Los Angeles... Tudo isso pra responder essa pergunta. Quando eu decidi mudar pra Los Angeles ali em 2018, eu já tinha feito todo esse trabalho com o Jason. Ele já me conhecia já. E daí eu cheguei no aeroporto e liguei pra ele. E aí, Jason, eu tô em Los Angeles, sabe? Ele, mano, tô numa produção aqui, tá um caos, que a produtora fez um monte de cagada e tal. Ele falou... eu falei, não, onde que é? Eu vou pra aí agora. Daí eu fui do aeroporto pro set e assumi a produção e
e comecei a trabalhar com ele direto o tempo todo desde então. Então, assim... E ganhou respeito, né? Ganhou nome, ganhou, como é que fala? Autoridade. Sim. O que eu acho que o que a gente mais busca na profissão, no trabalho da gente, é autoridade, né? Porque quando você ganha autoridade, você ganha respeito das pessoas ao redor e com isso você ganha credibilidade. Sim, total. Cara, uma primeira produção, praticamente uma primeira produção, né? Não foi a primeira, de longa, mas sim. de longa, já para Lionsgate e com um orçamento desse nível, conseguir direto do Brasil, convencendo o diretor a ir pro Brasil. Cara, não dá para falar que tudo foi uma coincidência. Que tem esse detalhe, né? Depois você chega num patamar, as pessoas chegam e falam assim, mas do nada o resto é nisso. Do nada. Do nada é o seu rabo. Desculpa, eu falo palavrão, tá? Do nada é o seu rabo. Você não tem ideia do que eu tive que fazer para poder chegar aqui. Por isso que não somos iguais. Não somos iguais. Todo mundo tem a capacidade de fazer uma coisa. Desculpa, não tem não, chefe. Não, temos sim, não. Você pode ter a capacidade de ser produtor como eu sou. Mas para chegar até onde eu cheguei, não tem. Por quê? Porque eu trilhei caminhos que você não conseguiria trilhar. Eu tomei atitudes que você não tomaria. Sim. Né? Todo mundo, para poder chegar em algum lugar, toma algum caminho ou faz alguma coisa que se diferencia dos outros. Porque, cara, a gente estava falando sobre isso mais cedo.